na mensagem de hoje, que está lá em Lucas 17:11. Lucas 17:11 vai ser a nossa mensagem de hoje. Mas olha, essa semana, só essa semana aí, nós tivemos 2 vezes em São Paulo. A primeira foi na quinta-feira, no nosso Don't Stop. O que é o Don't Stop, pastor? Foi o nosso evento de jovens, né? Significa não pare. Don't Stop, rompendo limites. E que bonito que foi. Nossa, que lindo. Acho que foi o melhor Don't Stop que eu já fui, desde que nós começamos aí, né? Desde que teve pela última vez. E foi bonito, foi tremendo. Nossa juventude foi lá, os irmãos foram. E nós louvamos, adoramos a Deus lá. E foi bonito. Quem viu filmagem, foto, alguém assistiu, ouviu, viu? Mas estava cheio, estava lotado, foi tremendo. E aí quando foi ontem nós voltamos, né? Na reunião dos homens que vencem. Estivemos lá estava lá o Reginaldo, estava lá o Lindomar, estava lá o irmão Alessandro também. Foi uma bênção também ontem, quase, acho que mais de 2 horas, 2 horas e meia de reunião, né? Começou às 11, acabou, já era 1 e pouco, só de puxão de orelha na gente que é homem. E é bom, viu? É bom. Pastor, o senhor gosta de puxão de orelha? Eu acho que a gente cresce, sim ou não? Quem gosta também de ser repreendido aqui quando precisa? É bom, irmão. Assim, a gente cresce, a gente aprende bastante. E foi tremendo. E hoje, nós estamos aí, hoje dia 23, né? Há 7 dias do final do nosso jejum. E eu queria compartilhar algumas coisas com você. Posso compartilhar? Sim ou não? Sim ou não? Se não quiser, eu vou compartilhar mesmo assim. Amém? Por quê? Eu estou num propósito, irmãos, eu não falei, muita gente, a maioria não sabe. Hoje vai completar 14, né? 14 dias que eu estou no jejum, onde eu me abstive completamente de alimento sólido. Eu tenho nesses 14 dias aí, eu vou até domingo que vem, eu vou explicar já por que eu estou falando isso. Não é nada para que você, enfim, para vanglória, né? Porque a gente aqui precisa disso, a gente que necessita disso, né? Mas está indo para 14 dias que eu tenho tomado apenas água com gás, com um pouquinho daquele sal integral, o chá, o café. E esses dias aí que foram mais pesados, de viagem, tudo, como é que chama aquela bebida lá que o pessoal toma para repor? É isso, Gatorade, E aí esse Gatorade aí que eu tenho tomado esses dias, mais nada. Por que eu estou falando isso para você? Porque já me perguntaram um monte de vezes, pastor, tem como? Como que faz isso? Tem. Mas eu não quero incentivar ninguém a fazer nenhuma loucura, meu irmão, até porque para fazer uma coisa dessa, você tem que estar muito consciente que você está fazendo. E eu sei bem o que eu estou fazendo, amém? Não é a primeira vez que eu faço, tenho estudado, buscado, aprendido a respeito disso, e acima de tudo eu vou dizer para você com toda certeza que é uma direção de Deus que eu estou fazendo, amém? Direção do Espírito Santo. E eu sinto Deus comigo esses dias todos aí que eu estou fazendo esse propósito, tem sido uma bênção para mim, particularmente falando, para a minha vida espiritual, para o meu crescimento. Eu havia feito, acho que há 2 anos atrás, e Deus vinha me incomodando de novo, e foi confirmando de várias maneiras, e eu decidi fazer. Você começou conosco, você que está desde a Santa Ceia nesse jejum, né? Eu pedi para que você tirasse pelo menos 3 alimentos. Quem está nessa fé aí? Quem está nesse propósito? Eu creio que todos nós vamos receber dessa mesma bênção. Amém, Jesus? Mas por que, pastor, esse propósito? Por que eu estou nessa fé? Por que eu estou nessa, vamos dizer assim, nesse desafio? Pronto, seria a palavra certa. Desafio, porque é desafiador. Não vou dizer a você que é gostoso, não. Não vou dizer a você que eu queria fazer, não. Porque a carne, ela luta, né? Eu pensei, lutei contra mim mesmo, mas o Espírito Santo me incomodou. Por quê? Meu irmão, ninguém vai chegar a coisas maiores sem romper os seus próprios limites, na sua zona de conforto. Você quer mais de Deus de verdade, você tem que mostrar que você quer. Quem está entendendo, diga amém.
Você quer realmente viver o extraordinário de Deus? Então você tem que chegar mais perto, irmão. Você tem que se aproximar mais. Você tem que buscar mais. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Tem que ser de todo o coração. E o porquê do jejum? O jejum, ele quebra a tua carne. O jejum, ele aflige a tua alma. Você sabia que o jejum é uma das maneiras que a Bíblia chama de humilhar a si mesmo, de humilhar o seu espírito? Para que a tua carne, ela dê lugar à vontade do Espírito de Deus na tua vida. E por que eu estou falando tudo isso para você? Porque domingo que vem eu encerro, serão 21 dias nesse propósito. Até eu acho que foi na sexta-feira que eu tive a oportunidade de me pesar, que eu estou acompanhando, né? Você tem que fazer tudo certinho, porque não é uma brincadeira, né? Não vai fazer loucura, irmão, pelo amor de Deus. Uma vez eu falei isso na igreja, a irmã quis fazer 3 dias, ela foi parar no hospital. Não é brincadeira. Então você tem que fazer a coisa séria, do jeito certo. Você tem que saber o que você está fazendo. Eu estou compartilhando com você uma experiência espiritual. Para quê, pastor? Para te instigar. Tem muita gente que às vezes acha assim que o jejum não pode contar para ninguém. Eu achava também. Mas eu te pergunto, Jesus jejuou quantos dias? Quem lembra? 40 dias. Aonde? No deserto. Quem é que estava lá com ele? Deus e o diabo que depois veio tentar. Quem mais? E como é que você sabe que Jesus jejuou 40 dias? Porque ele contou. Porque ele falou. Ele falou para quê? Para que ficasse registrada aquela experiência que ele teve ali e servisse para nós do quê? De incentivo. É como um testemunho isso que eu estou contando para você. Amém, Jesus? Eu devo não fazer do mesmo jeito, uma coisa que não foi falado com você, mas algo que talvez Deus está falando no teu coração, que talvez não seja tão difícil, mas que você tem colocado tantos obstáculos, porque a gente coloca, sim ou não? Às vezes Deus vem falando ao teu coração e você vem colocando tantas barreiras, mas nós precisamos quebrar isso. E por que eu estou dizendo, volto a falar, domingo que vem eu estarei encerrando, e eu creio, irmão, que esses 21 dias não está sendo à toa. Não tem como ser. Eu falo que não tem como, 21 dias de um propósito desse ser em vão. Alguma coisa eu estou recebendo de Deus. E tanto estou como tenho tido essas semanas aí umas experiências muito fortes com Deus. Que fica entre eu e Deus, isso aí não é tudo que a gente tem que falar. Mas, domingo que vem eu vou estar encerrando esse jejum. E eu me lembro da palavra, porque a Bíblia diz que Pedro e João à porta do templo, quando foram parados lá por um paralítico que pediu, né, uma esmola. E o que eles disseram para esse paralítico? Nós não temos prata nem ouro, mas o que temos, e isso nós te damos. Então o que eu estou buscando, eu creio que alguma coisa eu vou ter para te dar domingo que vem. Então eu não quero que você perca esse culto de jeito nenhum. Eu vou fazer questão, mesmo depois desses 21 dias, de colocar a minha mão na cabeça de todo mundo nessa igreja aqui, no domingo que vem. E eu vou pedir a Deus que o que Ele me deu, nesses 21 dias de consagração, Ele coloque sobre a tua vida, para você terminar bem esse ano em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Você quer receber essa bênção? Então esteja conosco, domingo que vem, venha na fé. Pastor, eu queria tanto que mais alguém da minha família tivesse aqui para receber essa bênção. Se a pessoa não vier, convide, deixa que Deus faça a obra, mas se a pessoa não vier, traga ao menos uma foto, uma peça de roupa, e eu vou colocar as minhas mãos, e eu vou pedir isso a Deus, porque eu acredito nisso, e não tem sido em vão, esses 21 dias de propósito, de jejum e oração, para que aquilo que eu tenho, que eu recebi nesses dias, eu acho que eu não estou em pecado de jeito nenhum em falar isso, está na Bíblia. Pedro disse, o que nós temos, isso nós te damos, porque o que eu tenho não é meu. Eu quero te dar aquilo que Deus, nesses 21 dias, me conceder, me abençoar. Eu quero ministrar sobre você, porque não é só para mim. Tenho feito esse jejum pela nossa nação, pelo ministério, tenho feito também por essa igreja, porque em nome de Jesus, eu quero ver o crescimento dessa igreja, nossa igreja em Martinho Prado, e o crescimento de todos nós em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Então não falte domingo que vem, onde nós vamos estar encerrando aqui o nosso jejum. Mas vamos para a mensagem de hoje. Vamos lá para Lucas, capítulo 17, verso 11. Antes da gente ler aí,
Eu vou pedir para o Felipe colocar ali para mim, 1 Tessalonicenses 5,18, só para lembrar que é o versículo do nosso estudo aí do mês inteiro, né? O que diz lá? Em tudo, dai o quê? Dai graças, porque esta é a vontade de quem? Em Cristo Jesus para convosco. Então lembrando, o que é em tudo dai graça? Não é por tudo, mas é em todas as circunstâncias. Deus está nos ensinando o poder que tem a gratidão. Vou repetir algumas coisinhas aqui rapidinho para não prolongar. Nós temos falado, a gratidão ela nos aproxima de Deus. Você vai ver isso na mensagem de hoje, inclusive. Quando você é grato, lembra da palavra obrigado. Obrigado significa ligado, preso, amarrado. Quanto mais grato você é, mais ligado você fica a Deus. Amém? A raiz de todo desvio é a ingratidão. Querendo a pessoa ou não, a raiz de todo desvio é a ingratidão. Quando você deve ser grato, não é só quando é a sua vontade. Haverão momentos em que você não vai ter vontade de ser grato. Dei alguns exemplos domingo passado, até brinquei com você. Não é todo dia que você olha lá para o seu serviço e fala, nossa, como eu sou grato por esse trabalho. Tem dia que você está feliz. Quando você recebe o salário, quando vem um prêmio, quando alguma coisa acontece, você fala, nossa Deus, obrigado por esse trabalho. Como eu sou grato por poder trabalhar aqui. Mas tem dia que você vai chegar lá e vai olhar para esse serviço e falar, misericórdia, Deus, obrigado por me ajudar a aguentar. Mas você tem que continuar sendo grato. Mesmo quando não for a tua vontade. Falamos muito sobre Jó. Irmão, foi muito forte aquela palavra. O Jó mostrou para Satanás que ele não tinha o que ele tinha, ou melhor, que ele não era grato por causa de tudo que Deus havia dado. Porque essa foi a acusação do diabo. O diabo falou assim para Deus, Senhor, é claro que o Jó vai temer o Senhor. Ele não está temendo o Senhor à toa, o Senhor tem cercado ele de bênçãos de todos os lados. Tira o que é dele, vamos ver se ele não vai blasfemar no Senhor, do Senhor na sua cara. Está escrito desse jeito. E Deus falou, tudo bem, toca no que ele tem, mas no que ele é você não pode tocar. E o Jó mostrou que ele não era grato por ser abençoado, era o contrário, ele era abençoado porque ele era alguém o quê? Grato. Ele era grato quando saiu do ventre da sua mãe, não tinha nada, e no momento em que ele voltou a não ter nada, ele continuou sendo o quê? Grato. Ele mostrou isso para o diabo não pôde impedir a benção dele, e a gratidão na vida de Jó trouxe o dobro. Diga glória a Deus. Essa é a benção da gratidão, é o dobro. Mas vamos para a mensagem de hoje, que está aqui em Lucas 17:11, quem achou aí, diga amém. Falando a respeito dos 10 leprosos, olha o que diz aí. E aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos. Vamos ler juntos essa parte que vem agora, tá? Diz assim, os quais pararam de longe. Quem chegou até aí, diga amém. Então vamos lá. Jesus vai passar de propósito ali pelo meio de Samaria e da Galiléia. Você sabe que já é conhecido de todos que os judeus e os samaritanos não se davam, né? Você sabe que tem várias partes na Bíblia mostrando isso. Tinha uma rixa entre esses dois povos, né? E Jesus, de propósito, quando ele vai para Jerusalém, ele passa ali por Samaria, e quando Jesus chega ali, ele encontra ali um grupo de leprosos. E a Bíblia fala que quando eles veem Jesus, olha o que diz aí no versículo 12, né? Entrando numa certa aldeia, saiu ele encontrou 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Por quê? A lepra, irmão, era uma maldição na época. A lepra era uma doença que ela era considerada castigo de Deus. A lepra era considerada o próprio pecado. Se alguém ficasse leproso naquela época, vamos dizer que a pessoa tivesse sua vida normal, trabalhasse, tivesse esposa, filhos e tudo mais. Pegou lepra, acabou. Essa pessoa, ela seria tirada da sua casa, ela perderia o convívio com todo mundo, ela teria que ficar isolada fora da cidade, acabou a vida da pessoa. E todo mundo olhava para aquela pessoa dizendo, fez alguma coisa de errado, porque Deus está castigando. Lepra era isso, era assim. Tanto é que pela lei, por que eles pararam de longe? Porque nenhum leproso podia chegar nem perto de uma pessoa sã, saudável.
Quando eles veem Jesus, eles param de longe. Eu não sei exatamente qual era a distância, mas não era perto. Por quê? Olha o que diz o versículo 13: e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia. Então não devia ser perto, não era uma distanciazinha pouca, porque eles tiveram que fazer isso, né? Imagina. Irmã Adriana, está me escutando? Agora tá. Eu tive que fazer o quê? Levantar a minha voz. Então isso mostra que eles deviam estar longe. Jesus, tem misericórdia de nós. Presta atenção que forte é isso aqui. Aí Jesus não exige que eles cheguem perto. Jesus só vai dar uma ordem para eles. Eles estão longe, né? 14, e ele vendo disse: ide, mostrai-vos ao sacerdote. Foi uma ordem, sim ou não? E olha que coisa tremenda. E aconteceu que indo eles, o que aconteceu? Ficaram limpos. Que tremendo isso. De longe, de longe mesmo, eles já receberam a bênção. E você sabe que às vezes tem gente que não entende como é que funciona a cura. Tem gente que quer receber a cura para depois fazer alguma coisa para obedecer o que Jesus está mandando. E eles receberam a cura depois que eles obedeceram. Jesus falou assim, fique curado. Não, Jesus falou, vai lá para o templo e se apresenta ao sacerdote. E fala assim, e indo eles, ficaram o quê? Curados. Às vezes a resposta, a bênção chega enquanto a gente está fazendo o que Deus mandou. Diga glória a Deus. Você vai obedecendo, e enquanto você está obedecendo, de repente você vê que Deus fez o quê? A obra. Só que o que eu quero falar com você não é isso. O que eu quero falar para você é que quando Jesus fala para eles de longe, vai e se apresenta ao sacerdote, eles vão e eles ficam curados. Em outras palavras, eles não precisaram chegar perto de Jesus para receber a cura. Eles receberam a cura mesmo estando como? Fala de longe. Fala de longe. De longe. Então, uma pessoa de longe de Jesus, distante de Jesus, ela pode ser curada, sim ou não? Pode. E aí é que está. Esse é o problema. Por que eu vejo como problema? Porque Jesus é tão maravilhoso, irmão, que a pessoa não precisa estar perto dele, ter intimidade com ele, estar próxima dele para ver o poder dele operar, para receber a cura, para receber uma libertação, para receber uma resposta de Deus. Você não precisa estar perto de Jesus. Tem gente que vem à igreja a primeira vez, ainda está longe, não se aproximou ainda de Deus, e já é o quê? Curado, e já é liberto, e já é abençoado. E aí eu volto a dizer, por que eu vejo como um problema? Porque às vezes a pessoa acha que só aquilo já é o suficiente. Às vezes a pessoa entende que aquilo que era o que ela precisava, e depois que ela recebeu aquilo, ela não precisa de mais nada. Aí se torna um problema. Porque você ser curado não significa que você se aproximou de Jesus, que você conheceu Jesus. Significa que você conheceu a cura. Repita comigo, uma coisa é conhecer a cura. Fala, outra coisa é conhecer Jesus. Ah, pastor, mas se eu conhecer Jesus, eu já não vou conhecer a cura, porque Jesus não tem tudo nele, não está tudo? Sim ou não? Sim. Se eu conhecer Jesus, eu conheço a cura. Mas não necessariamente se eu conhecer a cura, eu conheço Jesus. Deu para entender o que eu falei? Vou repetir. Se eu conhecer Jesus, eu conheço tudo o que tem nele, inclusive a cura, a libertação, inclusive o milagre. Mas, olha para o pastor, não necessariamente se eu conhecer o milagre, eu conheci Jesus. Eu já vi muita gente que conheceu o milagre poderoso, irmão, mas nunca conheceu Jesus. Isso que eu estou falando para você hoje é muito profundo. Você tem que parar hoje e pensar nisso. Por quê, pastor? Porque você pode ser curado de longe, mas não pode conhecer Jesus de longe.
Você pode ser liberto de longe, você pode ser abençoado de longe, mas conhecer Jesus é só com intimidade, com proximidade, é só perto. E o que te traz para perto? Aí você vai ver agora, versículo 15. E um deles, vendo que estava o quê? São, curado, abençoado. Diga comigo, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Versículo 16, lê você agora aí o comecinho. E caiu aonde? Aonde? Olha aqui. Aos seus pés. Para alguém estar aos pés de uma pessoa, ela tem que estar longe ou ela tem que estar perto? Muito perto. Mas muito perto, perto até demais. Aqui é que está a diferença. O que que fez ele voltar e agora não mais gritar Jesus de longe? Senhor, obrigado, louvado seja teu nome. Não, não precisou mais. Agora ele veio e ele chegou perto de Jesus, tão perto que ele estava aos pés de Jesus, não precisava mais gritar. O que que fez ele voltar? Fala aí, você sabe. O que que fez ele voltar? Gratidão. O que que fez ele chegar perto de Jesus? Gratidão. A necessidade faz você clamar, a necessidade faz você pedir misericórdia, mesmo querendo compromisso, mesmo de longe, mesmo lá do outro lado da rua. Senhor, eu sei que eu estou longe, mas tem misericórdia de mim. Ele tem ou não tem? Quantas vezes Jesus faz? Ô Senhor, olha para a minha necessidade, não olha para a minha distância não. E Jesus às vezes olha para a necessidade e não leva em conta o quê? A distância. Mas quantos depois que recebem a bênção, recebem a cura, recebem um milagre, não querem conhecer aquele que os abençoou? Porque uma coisa é você conhecer a cura, outra coisa é você conhecer aquele que cura. Uma coisa é você conhecer o milagre, outra coisa é você conhecer aquele que faz o milagre. E você tem que ver qual é o teu propósito. Você quer conhecer o quê? Você quer conhecer a cura ou aquele que cura também? Fala assim, os dois. Amém? Eu te digo até mais, tá? Não me leve a mal. Mas seria até mais importante uma pessoa conhecer aquele que cura do que o que cura. Porque pode acontecer, como eu já vi muitos casos, que a pessoa conhecia aquele que cura, mas no caso dela ele não curou, levou ela embora. Mas ela conhecia ele. Ela não conheceu a cura, mas conheceu Jesus. Ela foi o quê? Foi salva. Quem já viu casos assim? Pois é. Só que também pode haver o contrário. Vou fazer uma pergunta a você, reflita e me responda. Pode uma pessoa que recebeu um milagre muito grande de Deus, mas quando eu estou falando milagre grande, eu estou falando assim, uma pessoa que foi desenganada completamente pelos médicos, alguém que os médicos chamou a família e disse assim, olha, em poucas horas de vida, não tem mais o que fazer, ou aquela história, leva para casa para morrer, e de repente, por causa de oração, de clamor, enfim, de repente Jesus começa a agir, e aquela pessoa se levanta e surpreende todo mundo e é curada. E é um milagre tão forte que todo mundo fica impactado, uma família inteira, uma cidade inteira falando, não acredito, fulano se recuperou, aquele lá saiu daquela situação, foi curado. Eu vou perguntar para você, pode uma pessoa que recebeu um milagre desses ir para o inferno no final da sua vida, sim ou não? Pergunta difícil? Perguntar de novo. Pode uma pessoa que recebeu um milagre desses perder a sua salvação, ir para o inferno, sim ou não? Pode, irmão. Mas é óbvio que pode. Porque ela pode ser curada, receber um milagre tremendo, ela pode receber um livramento tremendo, ela pode prosperar muito, ser muito abençoada, mas não necessariamente desejar conhecer a quem? A Jesus. Nunca aceitar Cristo como seu Salvador, nunca renunciar ao pecado, nunca.
simplesmente ter recebido uma grande benção, um milagre tremendo, mas ainda assim perder a sua salvação. Quem está entendendo o que o pastor está falando, diga amém. Então presta atenção, veja bem, o que é que você tem desejado, o que é que você tem buscado, o que é que você quer. Por quê, pastor? Porque, meu irmão, de 10, e eu acho, para mim, que essa proporção não mudou muito não. Porque, meu irmão, se 10 de cada 10 ali, que foram curados por Jesus, um voltou para agradecer, você acha que na igreja vai ser diferente? Você acha que hoje vai ser diferente? Irmão, se nós estivéssemos aqui, nessa igreja, todas as pessoas que foram curadas aqui, você não entraria por aquela porta, você teria que ficar do lado de fora hoje assistindo o culto. Quem concorda comigo, diga amém. Se tivesse aqui todos os que foram curados, abençoados, que receberam o livramento de Deus, que receberam alguma coisa através de uma oração, de um homem de Deus, de um pastor, de um obreiro aqui nesta igreja, nesse ministério, estou falando daqui, fora de outras, né? Irmão, você não teria lugar para sentar, você teria que assistir o culto em pé hoje. Então, repita comigo assim, ó, não falta milagre, falta gratidão. Eu entendo dessa maneira. Hoje as pessoas, elas estão dizendo, Jesus não opera mais, Jesus não faz igual fazia no tempo da palavra, hoje não acontece coisas tão grandes. Não é isso. É que na verdade está faltando mais o quê? Gratidão. Está faltando proximidade. As pessoas hoje recebem de longe, o mais longe possível que elas puderem receber, para elas melhor. Porque elas querem receber, mas elas não querem proximidade, elas não querem compromisso com Deus. Elas não querem. Tem muitos que é curado, nem conta o testemunho para depois o pastor não ficar perguntando. Oi, recebi, nem vou falar nada para depois o pastor não falar, irmão, conta a sua benção aqui, eu não quero ninguém mexer nas paciências não. Eu falo aqui com Jesus, obrigado Jesus, tá bom, viu? E aí ninguém fica me enchendo as paciências. Aí depois quer meu telefone, aí depois quer ficar mandando mensagem no WhatsApp, eu quero distância. Mas quer ser abençoado, mas quer ser curado, mas quer ser liberto, mas quer ser socorrido. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, isso é muito sério que eu estou pregando para você hoje. Volta no 16. E caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era o quê? Samaritano. Sabe o que significa isso? Esse não era do povo de Deus, não era judeu. Às vezes, irmãos, tem gente lá fora que é mais grato do que o próprio povo de Deus. Isso é triste, mas é uma realidade para nós, viu? Estou falando todos nós aqui. Tem gente lá fora que é mais grato do povo de Deus. Você quer ver uma coisa? Talvez você já fez isso, nada contra, mas hoje a gente conhece a verdade. Conhece ou não conhece? Tem gente que recebe uma cura lá e a pessoa é capaz de andar 100 quilômetros a pé para agradecer. Já viu isso? Quem já viu? E não é cristão não, samaritano. Deu para entender o que eu falei, né? Quantas vezes você já viu? Não estou falando para receber não, porque tem gente que faz para receber, né? O tal do pagar promessa. Não, vou fazer para Deus me curar. Deus não, é o A, o santo B, o C. Mas eu já vi gente que faz para agradecer. Já foi, recebeu alguma coisa e fala, olha, agora eu vou. Por que você está indo? De joelho. De joelho você está subindo essa escada todinha para agradecer ao São fulano de tal, ao São não sei o que, pela bênção que ele me deu. E o povo de Deus você não vê na igreja, nem de carro, que dirá de joelho. Concorda comigo, sim ou não? Nem de carro, que dirá a pé. Olha que a tua igreja fica perto. Fica ou não fica?
Lógico que fica em comparação com a dele lá, que é lá onde que é, eu nem lembro. Você sabe, não vou falar não. Tem gente que vai a pé lá, irmão. Outro vai de bicicleta. Sim ou não? E é samaritano. E não conhece a verdade, não conhece a palavra. E às vezes nós não somos gratos, irmão. Irmão. Já vi gente fazer coisa assim, pesada. Receber uma bênção. Vou dar não sei quantos animais, não sei quantos bodes lá. Vou matar não sei quantos, ingratidão. Eu não estou usando essa palavra, meu irmão, para lhe cobrar nada, não. Mas eu estou falando para você o que Jesus falou para todo mundo que estava ali ouvindo. Aqui, volta aqui no versículo 17. E respondendo, Jesus disse: não foram 10 os limpos? Onde estão o quê? Os 9. Aí eu pergunto uma coisa para você que hoje o povo aí não gosta de ouvir, tá? Mas Jesus não cobra nada de ninguém. Jesus não cobra dinheiro, Jesus não cobra nada. Mas Jesus cobra gratidão. Cobra ou não cobra? Ele não perguntou cadê os 10? Sim ou não? Se ele não cobrasse, ele não estava perguntando. Escuta, espera aí, vem cá. Tem um aqui me agradecendo, mas quantos que foram curados? Não foram 10? Cadê os outros 9? Cadê? Jesus estava cobrando ou não estava? Jesus estava procurando, cadê? E Jesus cobra hoje mesmo, cadê? Cadê todos que foram abençoados? Cadê o que foi liberto? Cadê o que recebeu o milagre? Cadê o que recebeu o livramento? Aquele que veio clamar chorando: oh Senhor, tem misericórdia de mim. Cadê ele no domingo? Cadê? Eu espero que esse culto esteja sendo gravado, esteja dando certo a gravação, porque talvez alguém vai assistir e vai se sentir incomodado. Cadê você aqui na igreja hoje? Cadê você na igreja? Que no começo desse ano, Deus tem misericórdia, lá em janeiro, fevereiro, Senhor tem misericórdia, e Jesus socorreu. Cadê você agora no final do ano? Já tem 6 meses que não vem na igreja. Que já tem 3 meses que não aparece na casa de Deus. Cadê? Jesus cobra ou não cobra? Não sou eu que estou cobrando não, é Jesus, cadê? Está entendendo, sim ou não? Irmão, Jesus está perguntando, não é por maldade. Por quê, pastor? Porque quando aqueles 10 foram curados, eles estavam como? Eles estavam longe. Jesus queria agora que eles pudessem chegar perto, porque o que os impedia de chegar perto foi tirado, irmão. Agora eles só não chegaram perto porque não queriam, porque não foram o quê? Gratos, porque não tinha impedimento. É isso que Jesus quer. Jesus não quer só que você seja curado e fique longe. Por quê, pastor? Porque tem algo muito maior que é dado só para quem chega perto. Tem algo muito maior que é alcançado só por quem se aproxima. O que é, pastor? A vida eterna, a salvação. No versículo 18, a gente já vai continuar, diz assim, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. 19, e disse-lhe: levanta-te e vai. O finalzinho fala: a sua fé te. Esse aqui foi o único que não foi só curado, ele foi também o quê? E aí eu te pergunto, o que é mais importante? Um grande milagre, uma cura extraordinária, uma resposta, uma bênção, ou a vida eterna? Responde, pelo amor de Deus, senão eu vou achar que você... O que é mais importante? Uma grande bênção, uma grande vitória ou a vida eterna? Se tivesse que escolher, o negócio é o seguinte: você pode ser curado hoje, agora, de uma doença terminal, só que você vai perder a tua salvação. Um exemplo, tá? Você é curado aqui, mas perde a tua salvação. Ou você não é curado e recebe a vida eterna. O que você escolheria? Não precisa escolher, porque você pode ter os dois. Está entendendo, sim ou não? Eu estou dizendo assim, supondo que você tivesse que escolher, o que você preferiria? A cura
de uma doença terminal e perder a salvação, ou não receber a cura e ter a salvação? É claro, irmão, porque com a cura você vai viver mais 15, 20, 30 anos, 50, mas com a vida eterna você vai viver quando? Eternamente. Então preste atenção nisso. O que eu quero falar mais desse assunto? Que conhecer Jesus precisa de proximidade. E o que traz proximidade é a gratidão. Lembra? A gratidão faz a gente estar ligado, perto. Vamos lá para Mateus capítulo 7, versículo 21. Mateus 7, 21. Então lembre-se disso. Ah, pastor, mas se eu conhecer Jesus, eu não vou conhecer o milagre também? Não vou conhecer a cura também? Não vou conhecer a libertação? Sim, mas pode ser que você conheça a libertação, a cura, milagre, enfim, e não conheça quem? E não conheça Jesus. Vou te mostrar aqui agora nesse versículo. Volta aí em Mateus 7, 21. Quem está entendendo, diga amém. Então o que fez aquele homem voltar e agora não mais falar com Jesus de longe, mas falar com Jesus aos pés, foi a gratidão. Foi o único que voltou para agradecer e não conheceu só a cura, mas conheceu Jesus, conheceu o Salvador, conheceu a vida eterna. Diga graças a Deus. Pode ser que os outros 9, irmão, chegaram lá diante do sacerdote curados e foram viver a vida depois do jeito que quiseram. Concorda comigo, sim ou não? Os outros 9, pode ser que depois que foram restabelecidos, talvez, estou falando assim, estou parafraseando, isso não está na Bíblia, pelo amor de Deus, tá? Estou imaginando. Vamos dizer que um, antes de ser leproso, até porque a lepra era consequência do pecado na época, vamos dizer que um, antes de ser leproso, era adúltero. Pode ser que ele foi curado e voltou a ficar com a amante de novo. Sim ou não? Possa ser. A Bíblia não diz. Possa ser que o outro, antes de ficar leproso, ele tinha uma vida de roubo, de assalto. E aí, depois que ficou curado, infelizmente voltou a fazer o quê? Assaltar. Não garante nada, meu irmão. Então, eu quero sim ver Jesus curar, libertar aqui, mas eu quero ver pessoas perto de Jesus. Diga glória a Deus. Eu quero ver essa igreja perto de Jesus, pessoas que estão próximas de quem? De Deus, uma igreja salva. Porque os milagres vão ser consequência. Amém? Vão ser consequência. O perigo está aqui, Mateus 7, 21, quem achou, diga amém. Vamos lá. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará onde? No reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está aí. É todo que diz Senhor, igual o leproso, né? Os 10 leprosos de longe. Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. Às vezes são gritos distantes, que pode até fazer a pessoa receber alguma coisa de Jesus. Pode, pastor? Pode. Porque a distância não impede. Veja que a distância eles foram curados, mas não garante que vai ter a salvação. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de quem? Do meu Pai. Qual é a vontade do Pai? Que nós estejamos perto, que nós sejamos gratos, em tudo dai graça, que essa é a vontade de quem? É a gratidão. Essa é a vontade do Pai que vai nos levar ao céu, à vida eterna. Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, essa parte é forte, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas o quê? Irmão, isso aqui é poder puro. Aqui, essa cena aqui vai acontecer lá no dia do juízo. Jesus está mostrando uma cena que vai acontecer. Vai ter gente que vai chegar lá, que desfrutou do poder de Deus, e outros ainda mais usaram o poder de Deus. Vai ter gente que vai chegar diante de Jesus e falar, Senhor, mas no teu nome eu não profetizei e aconteceu? No teu nome, Senhor, eu não expulsei o demônio, demônio em nome de Jesus sai, e o demônio não saiu?
no teu nome eu não fiz maravilhas, eu falei para o paralítico, anda, e ele levantou e andou. Mas escuta isso aqui agora, 23, e então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. É forte isso. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmão, isso aqui é muito poderoso. Vai ter gente que desfrutou do poder de Jesus, que usou o poder de Jesus e nunca conheceu Jesus, porque nunca foi conhecida por ele. Jesus nunca conheceu. Irmão, aqueles outros 9 poderão chegar no dia do juízo e falar, Senhor, o Senhor curou a gente, o Senhor não lembra? A gente estava meio de longe, mas a gente lembra mais ou menos da fisionomia do Senhor, era o Senhor que curou a gente. Jesus vai falar, pois é, eu lembro de 10 pessoas que foram curadas, mas vocês eu não conheci vocês, não sei o nome de vocês, não sei quem vocês são. Eu dei para vocês o que vocês pediram, mas vocês nunca estiveram perto de mim, porque aí entra uma questão, eu marquei aqui, ó. Conhecer o poder de Jesus não é conhecer Jesus. Para conhecer o poder pode ser de longe, para conhecer Jesus só de perto. Vamos dizer que eu passo todo dia aqui, ó. Já está indo para 10 meses que nós estamos aqui. Eu tenho uma rotina aqui, praticamente todo dia eu estou aqui, até dia que não tem culto. Aí eu passo, tem lá os vizinhos lá do outro lado. É assim, né? Que a gente faz. Aí passa o outro, opa, bom. Você perguntar assim, pastor, o senhor conhece o pessoal do outro lado da rua lá? Eu posso falar que eu conheço? Posso falar? Não posso, irmão. Não posso, nunca conversei nem mais de 5 minutos com um deles. Posso falar que eu conheço? Vamos falar a verdade? Hoje em dia tem gente que você convive mais de meses, que você depois percebe que não conhecia, sim ou não? Ou não é verdade? Nossa, pastor, fulano de tal, olha, achei que eu conhecia ele, hoje eu vejo que eu não conheço. Que dirá quem você vê no ponto de ônibus? Que dirá quem você vê de longe? Quem que é esse aí? Saber quem é uma coisa, né? Conhecer é outra. Eu sei que aquele ali é o rapaz que trabalha ali, direto ele está aqui. Esse aí é o pastor. Mas me conhece? Não. Então o fato de você estar aqui na igreja, tenho que ser sincero com você, não faz com que você seja conhecido de Jesus. E nem que você o conheça. Para conhecer você tem que querer. Para conhecer você tem que se aproximar, chegar perto. Você tem que gastar tempo. Você quer conhecer uma pessoa, você tem que sentar com ela e conversar. Sim ou não? Passar um tempo ali. Saber quem que é a pessoa, quem que é o parente, o amigo, o conhecido, e conhecer a história de alguém. Você gasta tempo. Eu te pergunto, olha para mim, qual é o tempo que você está investindo para conhecer Jesus? Qual é o tempo que nós estamos investindo? Qual é o tempo que você passa com Jesus? Ou você acha que você vai conhecer Jesus gastando 5 minutos todo dia? 5 minutos, dá para você conhecer alguém? E aí nós hoje, cristãos, a gente quer conhecer Jesus orando 5 minutos antes de dormir. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado pelo dia de hoje, em nome de Jesus, amém. Conhece Jesus assim? Não conhece, irmão. A gente quer conhecer Jesus lendo o versículo lá como é que é? Daquela Bíblia online lá, o versículo do dia. Aí lê o versículo do dia, amém. Não, você quer conhecer Jesus, tem que aprofundar na palavra. Tem que pegar um dia e falar, eu vou meditar, eu vou crescer. É sentar aqui, passar 1 hora aqui ouvindo, recebendo, anotando, marcando. É você pegar e falar, hoje eu vou tirar uma meia hora aqui para trancar no meu quarto e buscar de Deus. Vou tirar 1 hora aqui para mim buscar do Senhor, eu quero conhecer Deus, saber da vontade dEle para mim, saber o que Ele quer para mim. Agora, como é que, meu irmão, que nós vamos querer conhecer Jesus assim, nessa distância que a gente está, nessa longura que nós estamos dEle?
O máximo que Jesus escuta de nós é um clamor de longe: oh Senhor, tem misericórdia de mim. Porque a gente continua fazendo tudo errado. Não fui na igreja, Senhor, esse mês inteiro, mas estou precisando, tem misericórdia de mim. Oh Senhor, não estou sendo fiel no meu dízimo, na minha oferta, mas Senhor, tem misericórdia de mim. E até quando vai ficar nessa? Porque Ele sempre vem tendo misericórdia, mas chega uma hora que Ele vai cobrar: mas cadê você? Que na hora da necessidade está lá longe, gritando: Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas na hora que é abençoado, eu não te vejo perto de mim. Você não se aproxima de mim. Você não quer compromisso comigo, você não quer intimidade comigo. Você quer só as bênçãos, você quer só o socorro na hora da necessidade, mas não quer intimidade, não quer comunhão. Cadê? Cadê aqueles 9 que estavam gritando lá? Não tem quem volte para se aproximar, que agora eles podem se aproximar, não tem mais nada que impede, a não ser a ingratidão. O que impede você, meu irmão, de se aproximar de Jesus, o que impede o que impede a mim de me aproximar de Jesus, é a ingratidão. Não há outra palavra, não há. Porque quem é grato se aproxima. O grato chegou aos pés, diga glória a Deus. Senhor, louvado seja o teu nome, estou aqui para agradecer. Estou aqui para conhecer o Senhor de perto, para ver os detalhes, conhecer o rosto do Senhor. Você não consegue ver detalhes de uma pessoa de longe. Quem está entendendo, diga amém. Você quer isso, sim ou não? Irmão, que você e eu não sejamos aqueles que lá naquele dia vamos chegar para Jesus e falar: Senhor, sou eu, o Senhor curou meu filho, o Senhor curou minha filha. Ô Senhor, só eu pregava tua palavra, eu orava e o demônio saía. Ô Senhor, sou eu, lembra que o Senhor me abençoou? E Jesus venha olhar para mim e para você e falar assim: ó, nunca te conheci. Diga misericórdia. Nunca te conheci. Eu lembro de alguém gritando de longe, e eu por misericórdia abençoei. Mas nunca vi você perto de mim, me buscando, me adorando, desejando me conhecer, querendo compromisso comigo. O dia que falava de batismo para você, você dizia: não estou pronto, não estou preparado. O dia que falava de compromisso para você: não, mas não é todo culto, todo domingo que eu posso vir. O dia que falava: olha, a obra de Deus agora precisa de você. Não, mas eu não tenho tempo. Essa palavra é muito séria hoje. Deus quer você perto. De longe dá para você ser abençoado sim, não vou mentir a você e não posso, estou no altar. De longe você pode ser curado, você pode ser liberto, você pode receber muita coisa. Mas conhecer Jesus é só de perto. Conhecer Jesus é só se aproximando, é só com intimidade, é só querendo. E salvação só vem de conhecer Jesus de perto. Amém? Quem quer isso, diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus por essa